Prezados irmãos em Cristo, e no amor e na fé, na intercessão de Maria, o meu abraço bem fraterno e o meu desejo de paz e alegria na sua vida, no seu dia a dia. Chamado que fui para falar sobre os perigos da modernidade, em se tratando da experiência da fé, também me foi pedido para falar um pouco do perigo do conservadorismo, do tradicionalismo. E é interessante, meus caros irmãos e irmãs que comungam comigo da fé e da unidade, que geralmente os conservadores, os tradicionalistas atuais, que fazem tanto barulho no Vaticano, eles são tradicionalistas e conservadores porque optaram por essa corrente há 5, 10 anos, e muito menos. Encontramos, às vezes, grupos conservadores oriundos da renovação carismática, e não que a renovação carismática tenha culpa nisso, porque eu costumo dizer, a igreja deve muito à renovação carismática, sobretudo na América Latina. Mas esses grupos, as novas comunidades tradicionalistas, são rapazes, moças e até adultos que abraçaram essa ideia há 5, 4 anos atrás, como se isso fosse o percurso de toda a sua vida cristã. Muitos despertaram para a fé em Cristo nessas comunidades novas, no que elas têm de positivo, não é? E se tornaram conservadores há 4, 5 anos. E estão fazendo aí um grande alarido, uma grande confusão. Nós vemos sites cada vez mais agressivos à pessoa do Papa Francisco e do Vaticano e se dizem católicos apostólicos romanos. Um determinado frei, Tomé de Jesus, que o padre Geraldo Carmelo já deu um documento que é um falso carmelita, que não é carmelita, que se veste com o hábito do Carmelo, o padre superior geral da ordem emitiu um documento. Ele foi embora do Brasil para Portugal e ele tem esse programa diário e muitas comunidades são inscritas no seu canal e todos os dias ele vem com um grande ataque à pessoa do Papa Francisco, vestido de hábito e capa branca do Carmelo. Então, irmãos, o conservadorismo, o tradicionalismo é muito perigoso porque ele esconde muita hipocrisia, muito fingimento. Ele esconde, muitas vezes, a falta de absoluto conhecimento da fé cristã, dos seus defensores, dos seus divulgadores, dos seus propagadores. Nós vemos rapazes e moças, adultos recém-convertidos, saídos do mundo da bagaceira, querendo e exigindo missa tridentina, não aceitando a missa de Paulo VI, como se o Espírito Santo tivesse levado o Papa Paulo VI a normatizar a missa, quando o Espírito Santo é o grande inspirador do Santo Padre, o Papa, e a promessa de Jesus que as portas do inferno não queriam prevalecer contra a igreja, cai por terra aqui quando os tradicionalistas não querem a missa de Paulo VI e sim a missa tridentina. Aí você vai olhar quem defende isso, uma pessoa que se converteu um dia desse, que tinha uma vida pregressa, que nunca teve catolicismo em sua vida e se teve, passou de relance na infância pela primeira Eucaristia. Agora, conhecimento doutrinal não tem. Eu outro dia fui pregar em uma determinada diocese aqui do Ceará e eu cheguei numa cidade onde tinha um grupo lá, uma nova comunidade, rapaz e moça de 16 anos, todos com direito canônico no colo. E eu achei aquilo uma coisa muito perigosa, ao invés de me edificar, ao invés de me deixar muito feliz de ver rapazes de 16, 17 anos estudando direito canônico. Eram mais de 20 jovens com a Bíblia e o direito canônico ao lado. Ninguém pode estudar direito canônico sem a supervisão de um sacerdote, de algum especialista no direito canônico. O direito canônico, como a Bíblia, não é de interpretação pessoal. Existem cláusulas, existem artigos que compete apenas à autoridade eclesiástica a definição, a explicação, a sugestão do que se trata.
Então você vê numa comunidade rapazes e moços de 15, 16, 17 anos estudando direito canônico, isso é uma coisa muito perigosa, para não dizer ridícula. E eram jovens que ostentavam saber, ostentavam posições sobre a igreja, jovens conversando sobre João 23, sobre Paulo VI, sobre João Paulo II, colocando em pauta a legitimidade do pontificado do Papa Francisco. E eu chamei a coordenadora pastoral e eu disse, olha, isso aqui é um caso para ir para a Assembleia Pastoral da paróquia, da diocese. O bispo deve ser informado sobre isso. E ela dizia, não, o bispo já sabe. Não sei, o senhor bispo deve ter tantos afazeres, mas eu acho que isso é uma coisa para se reunir o conselho diocesano, porque disso aí para virar uma seita ou se transformar numa igreja protestante, só precisa um pequeno espaço, 30 cadeiras de plástico branca e um púlpito, e um jarro com flores de plástico comprado no centro. Pronto. Só isso. Porque esses rapazes e moças, eles eram doutrinados contra o Papa Francisco dia e noite. Então, o tradicionalista, geralmente ele é um hipócrita, fingido. E lá nas entranhas, ele se esconde como verdadeiro inimigo da igreja. Põe defeito nos dogmas, põe defeito nas alocuções papais, põe defeito nos documentos dos bispos da CNBB, mas ele esquece de viver enquanto igreja, de ser igreja, de pertencer a uma igreja. Eu posso discordar, sim, da mentalidade de alguns padres e bispos, mas não posso negar o seu pastoreio, não posso negar seu sacerdócio. Eu posso não concordar com o feitio pastoral de minha paróquia, mas não posso negar que é uma porção do corpo místico de Cristo. Eu posso não concordar com a maioria dos sacerdotes, mas eu não posso negar que eles são ministros do Senhor, ministros do altar e que vão na linha de frente do rebanho de Cristo. De maneira, meus irmãos e irmãs, que é preciso ter cuidado com essa gente aí que está querendo voltar ao concílio de Trento, que está querendo voltar antes do concílio, a igreja antiga, porque diz que a igreja antiga é que é a igreja verdadeira. Não, a igreja verdadeira é atual. A igreja não para no tempo. A igreja segue a sua linha no tempo. E como já dizia Santo Anselmo, a igreja é o que é a sua época. Então nós precisamos ter muito cuidado com esses tradicionalistas, porque são pessoas muito perigosas, que defendem costumes da Idade Média, mas esse costume não acompanha a sua virtude. De repente alguém divulga tanto o Sagrado Coração de Jesus, e esse coração de Jesus não bate no seu, não pulsa no seu próprio coração. De repente alguém divulga tanta devoção de escravidão a Maria, mas dentro de casa é um péssimo familiar, é uma péssima esposa, é uma péssima tia, uma péssima mãe. Há uns 15 dias faleceu uma grande religiosa aqui em Fortaleza e eu fui para o velório porque éramos amigos. E na hora do seu velório, entraram umas 10 senhoras com os vestidos longos, umas mangas compridas, pareciam membros da Congregação Cristã no Brasil, aquela seita neopentecostal protestante de São Paulo, que tem aqui em Fortaleza, todas de véu, crucifixo na mão, e o vestido de mangas compridas, vestido longo e véu. Não tinham que tirar as membros da Congregação Cristã no Brasil, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, não tinham que tirar. Agora o mais engraçado, de véus, vestidos longos e imensos braceletes de ouro, sapatos de última linha, bolsas de couro de jacaré, relógios de ouro, grandes implantes de esmaltes nas mãos, unhas postiças, numa hipocrisia para chamar a atenção. Nós tínhamos a impressão que tinha entrado um grupo de uma seita no velório da irmã. E quando nós estávamos de pé, eles estavam ajoelhados. Quando nós estávamos ajoelhados, eles estavam de pé. E o sacerdote fazendo as orações eucarísticas, eles lendo as orações no livrinho, todas elas. Ou seja, não estavam acompanhando a liturgia eucarística. Aí eu pergunto, meus irmãos e irmãs, isso é a Igreja Católica ou isso é seita? Isso é a Igreja Católica conforme os ensinamentos ou isso é fanatismo? Porque eu olhei para aquelas senhoras e eu vi nelas, né, as que aprontaram na sociedade há 5, 10 anos atrás e que agora fazem parte de um determinado instituto aqui em Fortaleza,
que mais do que virtudes têm provocado escândalos de desunião, de perseguição, de calúnia, de difamação do próximo. Então, hipocrisias, muito recolhidas, muito piedosas, de cabeça inclinada. Eu me pergunto, quem são elas em casa? Quem são aquelas criaturas no ambiente familiar, no prédio que moram, no condomínio fechado de luxo que moram? Porque a verdadeira cristã católica é discreta, simples, contemplativa sim, mas isso não aparece, isso não se demonstra, isso não vai para placas visíveis, outdoors, profundamente unidas a Deus, mas isso é uma coisa entre a alma e Deus, não é para ser visto. Gestos de piedade exagerada para chamar a atenção. Então, o tradicionalismo ele tem de perigo a desobediência à igreja, a quebra da unidade, o seguir um caminho pessoal, uma identidade não aprovada pela igreja e o que é pior, uma não compreensão do todo, para ficar com a margem de um acontecimento, de um pronunciamento, de uma situação eclesial e fazer a sua tradução daquela situação sem olhar o todo. Eu quero deixar para você um conselho de irmão e de amigo, de quem tem 41 anos de vida consagrada. Eu já vi esse filme e no fim a gente morre, tá certo? Eu já vi esse filme. Eu dou 5 anos para essa turma ficar nessa e depois voltam para o mundo. O que você entender que seja mundo que eu estou falando. Esse pessoal muito fanático, eles voltam para o mundo 3 vezes pior, ainda sai dizendo tudo o que viveram no tal instituto, na tal comunidade, na tal pastoral. Desonram a origem que os formou, porque percebem que isso depois não tem nada a ver, que não produz fruto, gera cansaço, estresse, angústia, porque a distorção da doutrina da igreja, se fala tanto em satanismo, isso sim é satanismo, distorcer a doutrina, distorcer o Vaticano II, distorcer as conferências de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, e todas que tiverem, que serão, distorcer o sínodo. Essas comunidades tradicionalistas estão dizendo, chamando o sínodo de conciliábulo. Você sabe o que é conciliábulo? Reunião de diabos, reunião de demônios. Então são pregações abertas, onde estão dizendo que o sínodo será uma reunião luciferina, onde Satanás vai agir de modo impiedoso no sínodo. Então isso é muito grave. Nós sabemos da existência da maçonaria eclesiástica, não é novidade para ninguém. Mas o Santo Padre está atento. Os cardeais fiéis a ele estão atentos. Os sacerdotes estão atentos. Os bispos estão atentos. Eu, quando vejo uma pessoa tradicionalista, eu procuro me cuidar, porque não é um católico apostólico romano autêntico. É um sectário. E o sectário é um pulo para uma seita, para a desilusão, para a decepção. Ficar num ponto doutrinal e não sair dele é esquecer dos outros. Por que os nossos irmãos evangélicos não aceitam nenhuma doutrina católica? Nem nos consideram cristãos? Porque eles pecam contra aquele ponto do credo. Creio na Santa Igreja Católica. Então, se você não crê na Igreja Católica, você não crê em nada que ela ensina. O ponto fundamental da lesão protestante está aqui. Creio na Igreja Católica, una Santa Católica Apostólica Romana. Não creem nesse ponto do credo. Então, se não creem que seus membros são cristãos, oriundos da fé de Pedro, oriundos da tradição apostólica, oriundos da primeira comunidade cristã católica. Então, se não creem na Igreja Católica, não creem no Papa, na sua missão, no seu pastoreio, não creem nos bispos, sacerdotes, religiosos, leigos. Então, toda discussão com o evangélico é inútil, porque eles não creem que a igreja é santa, una e católica e apostólica. Da mesma forma, os que estão dentro da igreja com essa linha tradicional são hipócritas. Vai ver a vida deles. Arrogantes, boçais, loucos por dinheiro. E os pecados morais são os mais graves entre fanáticos. Os escândalos morais, e eu garanto a vocês, com 21 anos, com 41 anos de consagração, são os mais evidentes entre comunidades que pregam muito castidade, pureza exacerbada, exagerada vigilância dos sentidos, exagerada continência corporal, exagerado cuidado com o demônio.
são lugares onde os escândalos morais são mais frequentes do que nas pastorais e nos grupos afins. Varrem para debaixo do tapete da hipocrisia. Então eu estou falando como irmão, estou falando como quem vive. Vamos ser católico apostólico romano, como pede a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Nada mais que isso. Imagina se eu pego a regra e as constituições do Carmelo e saio dizendo que as outras ordens não têm valor, que as outras ordens não vivem o Evangelho. O Carmelo, sim, por excelência. É certo que o Carmelo foi chamado por muitos papas o coração da igreja, a praça forte da igreja. Mas quando os papas disseram isso do Carmelo, eles não estavam rebaixando os beneditinos, os franciscanos, não é? As clarissas, os camaldulenses, os cistercienses, agustinianos, dominicanos. A igreja e os papas não estavam privilegiando como lugar único o Carmelo, porque não é a verdade. Os papas tinham, pelo Carmelo, o mesmo primor, a mesma delicadeza por todas as ordens. De modo muito particular a Companhia de Jesus, de modo muito particular os franciscanos, os capuchinhos, os conventuais. Mas o Carmelo brilha na sua vocação contemplativa missionária, contemplativa odierna, contemplativa presente, como todas as ordens brilham e em conjunto formam a única estrela luminar que é o corpo místico de Cristo. Então, se eu pego a doutrina da minha comunidade que eu entrei e agora eu saio atingindo todos os grupos pastorais, os padres, congregações, os leigos, eu sou um perigo para a unidade da igreja. Mais uma vez eu repito, eu posso discordar do ponto de vista de um padre, de um segmento da igreja, mas isso o nome está dizendo é um segmento, não é o todo, né? Então hoje eu queria deixar esse alerta, cuidado com os tradicionalistas, viu gente? Como também cuidado com os modernistas, essa modernidade que nega o dogma, que nega o que a igreja define como fé, como liturgia, como catequese, essa modernidade que avança muito para o estudo da humanidade de Jesus e é importante. Nós temos uma santa que inaugurou isso na igreja, que é Santa Teresa d'Ávila. Outros fizeram isso, mas de modo extraordinário, Santa Teresa, a humanidade de Jesus. Porém, o limite da humanidade de Jesus é a sua divindade. E quem diz isso é a igreja. Então, nós temos um grupo de teólogos muito preocupados atualmente com a humanidade de Jesus, até tirar dele o feitio divino, a auréola divina. Cuidado. Tanto quanto os tradicionalistas, os modernistas devem obedecer à igreja. Tanto como os tradicionalistas, essa geração que se faz teólogos, entraram para a igreja um dia desse. Estavam aprontando, pintando o 7, o 14 e o 21 na sociedade, um dia desse em seus bairros, em suas comunidades. Aí agora são teólogos, grandes estudiosos da Bíblia, sem o aval da igreja, digamos assim, sem o carimbo da autoridade eclesiástica. Outro dia eu fui para um congresso aí de jovens e o rapaz lá era um doutor em teologia, anarquizando o mistério da piedade, da fé, das orações, anarquizando a devoção do texto, o texto da misericórdia, anarquizando as devoções populares. E eu me vi obrigado a conversar com ele no intervalo. E eu perguntei para ele qual era a origem da sua caminhada. Ele disse, eu sou um crismando que despertou para a verdade. E eu perguntei para ele, qual verdade? Não, a verdade do que eu creio. Eu disse, aqui está algo para você pensar. A verdade do que você crê tem que estar associada à verdade do que a igreja ensina. Eu achei você muito duro, muito dramático. Ah, mas eu sou uma pessoa que estuda. Eu disse, mas você estuda o quê? Quais os autores que você lê? Você está em sintonia com a CNBB? Com o bispo local? Você está em sintonia com os padres? Aí é que está o perigo, senhor. Se eu estivesse em sintonia com a CNBB, eu já tinha papocado há muito tempo. Eu estou em sintonia com a igreja que luta, que sofre, que vai à luta. Ah, já entendi. Os teólogos esquerdistas, que também são um mal para a igreja. Santo Agostinho dizia, a virtude está no equilíbrio. A virtude está no meio. Nem tanto, nem tão pouco. Queridos irmãos, o que o irmão Emanuel Maria quer partilhar com vocês sempre é a maneira de nós sermos católicos práticos e não teóricos, verdadeiros e não simbólicos, realistas e não
iludidos. O que o irmão Emanuel vem conversar com vocês aqui no canal do nosso querido irmão Macedo Júnior é sobre a gente ser católico legítimo, porque não dá mais para criar estereótipos e nos meter dentro dele. Isso já passou, isso é da década de 70 para trás. Hoje a igreja se fez povo, mas é um povo que precisa caminhar com ela e com as suas lideranças. Então, aquele abraço e fica a reflexão. Nem tradicionalista, nem os modernistas exagerados. O equilíbrio, ponderação, a boa tradução de tudo que diz e faz a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Mariana Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e da nossa casa-mãe na Aerolândia.